Olá, aluno. Vamos começar mais essa aula de matemática. Tá? Nós vamos falar agora de expressões algébricas, fórmulas e equações. Tá? Nós vamos entrar propriamente na álgebra, propriamente dito. Trouxe um exemplo aí do táxi, que ele é o mais popular, mas existem outros exemplos que a gente vai citar aqui. O do táxi ele é mais popular, é um transporte que é usado ainda. Hoje nós usamos o Uber, mas o táxi ainda não parou do seu uso ainda temos muitos táxis ainda em curso no Brasil. E esse estudo nós vamos começar com um exemplo aqui, que eu vou trazer o exemplo do táxi, tá? Veja, por exemplo, o cálculo de uma corrida de táxi, cuja bandeira é R$ 6,10. O valor por quilômetro percorrido é R$ 3,50. E o valor mínimo por minuto, tá? Que você vai gastar dentro desse táxi, ele também é cobrado, é 65 centavos. Vamos ver aqui nossos exemplos. Eu tenho aqui, ó, o preço do táxi, o preço do valor da corrida final, vai ser a bandeirada, tá? Você andou 2 quilômetros aqui, eu vou fazer 2 quilômetros vezes o preço do quilômetro, R$ 3,50, mais os 10 minutos que você permaneceu dentro do táxi, 65 centavos por minuto. Isso vai dar um total, depois que a gente fizer nossas multiplicações, vai ser 6,10 mais R$ 7 mais R$ 6,50. Vai dar um total de R$ 19,60. Isso você vai pagar por uma corrida de táxi na qual você percorreu 2 quilômetros e permaneceu dentro do táxi 10 minutos. Tá? Que aparelho que é utilizado para calcular o preço da corrida do táxi? É o taxímetro. Tá? O taxímetro nós usamos, ele serve para medir quilômetros. Ele é usado aí para medir, para contar, ele conta o número de voltas que o pneu do carro vai dar em relação aí um total de números de giros que ele dá vai ser o quilômetro rodado, que é falar do quilômetro rodado, porque é o giro do pneu. Cite algumas tarifas consideradas no cálculo do preço de uma corrida de táxi. A bandeirada, tá, é uma tarifa que é cobrada, tá? Você não, mesmo de você não usar o táxi, você chegou, entrou, você paga R$ 6,10 nesse caso aí, que é a bandeirada. É possível que um táxi realize o mesmo trajeto duas vezes em uma manhã e o valor cobrado seja diferente? Sim, dependendo do trânsito, tá? Aí vai variar aí por causa do tempo que você permanecer dentro do carro. Se você pegar trânsito, vai demorar mais aquele percurso. Então vamos ver a situação aqui, pessoal, de um exercício que eu trouxe aqui para a gente começar a ter esse pensamento algébrico. Eu tenho aqui uma locadora de carro, Roda Mais. O aluguel do carro é R$ 130 a diária e R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, veja como podemos calcular aqui a quantia em reais que uma pessoa deve pagar pelo aluguel do carro durante um dia, se percorrer 110 quilômetros. Então, ele vai pagar a diária, 130, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. No caso aí, ele rodou 110 quilômetros. Então, ele vai pagar o total do aluguel do carro, 130 mais R$ 1,50 vezes 110. Vai dar um total de R$ 295. Esse vai ser o preço do aluguel. É claro que nem todos vão pagar o mesmo valor, vai depender do quilômetro rodado. Então, o quilômetro rodado aí passa a ser a minha variável, tá? A minha variável independente, vamos falar que ela é independente, que não depende o quantos quilômetros rodarem, mas assim o preço fica atrelado aí a essa quantidade de quilômetros. Ele pode rodar mais, pode rodar menos. Então esse valor a ser pago no final do dia pode ser mais, pode ser menos, vai depender do quê? Da distância que ele percorrer com o carro. Continuando aqui, tá? O que aconteceu aqui? O aluguel do carro, 130, mais R$ 1,50 vezes, eu coloquei X aqui, você pode colocar qualquer letra, mas o X aí ele vai representar para mim aí a quantidade de quilômetros. Pode ser 110, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 6. Então a variável, o preço que você vai pagar no final lá, que é a variável dependente, que é o preço, vai depender do número de quilômetros rodados.
O valor fixo você já paga do aluguel, que é aquele valor 130. Esse valor é o valor fixo. Vai depender o 130 mais a quantidade de quilômetros rodados, que vai ser X. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uns exercícios aqui para a gente comentar. Para cada sentença, escreva uma expressão algébrica da variável x. A variável é o que eu estou te falando. É o valor que você desconhece. Esse valor que a gente chama de variável é o valor que você desconhece. Ela pode ser uma variável dependente, pode ser uma variável independente. Por exemplo, de variável dependente e independente. Por exemplo, quando você vai no posto de gasolina, propriamente dito, você vai abastecer o seu carro. Só que o preço da gasolina, hipoteticamente, é R$4 nesse posto. Esse posto X que você vai comprar, nesse posto Ipiranga, sem comentários. Você chega nesse posto e vai abastecer o seu carro. Seu pai vai abastecer o carro dele. Ele vai pedir lá que coloque 15 litros no carro. Ele vai pagar um valor. Chega um outro veículo e abastece com 10 litros. Ele vai pagar outro valor final, que é o preço. Que é o preço que ele tem que pagar. Que é o custo do abastecimento. Tá? Vamos falar de custo do abastecimento. Então, o custo do final, como seria? Se ele colocou 15 litros, ele vai pagar. Você vai multiplicar 4 por 15, vai dar R$60. Ele vai pagar R$60. Chegando o outro carro que abasteceu 10 litros, ele vai pagar 10 vezes 4, R$40. Então, independente, tá, do valor, do preço da gasolina, o valor a ser pago, o custo final, vai depender muito da quantidade de litros de gasolina que você abastecer. Mas vamos tocar isso aqui e vamos ver a linguagem algébrica, como que nós devemos tratar essa linguagem algébrica. Para cada sentença, escreva uma expressão algébrica de variável x. O triplo de x, 3 vezes o x. 3, o triplo de alguma coisa, sempre 3 vezes ela. Então, 3x. B, a metade de x. A metade eu sempre divido x por 2. Metade, quando eu falo metade, estou dividindo alguma coisa por 2. C, 3 quartos de x. 3 quartos de x. Quando eu falo 3 quartos de x, é 3 quartos mesmo de x. É 3 quartos de alguma coisa. Quadrado de x. Quadrado de x é x elevado ao quadrado mesmo. Tá? 3 mais o quíntuplo de x. É 3 mais 5 vezes aquela quantidade de x. Eu não sei a quantidade, eu não sei o que é o x. O x é minha incógnita. Nós vamos chamar de incógnita. Quando não sabemos, atribuímos uma letra. Tá? F, 20% de x. 20% de x. Mas vamos falar agora aqui da sequência propriamente dita aqui embaixo. Eu tenho uma sequência, tá? Eu percebo que é o primeiro item da sequência aqui do meu dominozinho. O primeiro item é 4, o segundo item é 7, o terceiro item já é 10, e aí vai. Tá? Ele vai sucessivamente subindo. E aí ele vai querer saber as perguntas que estão aqui. Ó. Quantas bolinhas terá no quadro 6, tá? Que é o próximo da sequência aqui, e o quadro 70... E o quadro 7, desculpa. E o quadro 7. Então, eu sei que no quadro 6 eu terei 16 bolinhas. O que está acontecendo aqui? Está sempre crescendo 3 bolinhas. Aqui é 10, aqui vai ter 13, e aqui vai ter o quê? 16. Então, está sempre crescendo 3. Vocês já perceberam que ele tá sempre acrescentando 3 nessa sequência. Então, eu sei que vai ser 16 e 19. Tranquilo. Copie uma expressão algébrica que represente o número de bolinhas na figura N. Olha, percebam isso aqui. A expressão que vai representar aí vai ser essa número 4 aqui, ó. 3n menos 2. 3n menos 2. O que significa o n? O n significa a posição que aparece aqui na sua sequência. Posição que tá em azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, n aqui, ó. Então, o meu n aqui, se você substituir aqui, ó, 3 vezes 1 menos 2, vai dar 1, é o que está aqui. Se você colocar 2 aqui no lugar do n, 3 vezes 2
6 menos 2, 4. Se você colocar 3, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, a expressão algébrica que representa essa situação vai ser a número 4 aí. Determine o número de bolinhas da figura, olha só o que ele dá aqui, da figura 9. Vai ser 25 bolinhas. Você só substituir aqui, ó, 3 vezes 9, 27, menos 2, 25. Aqui, ó, 3 vezes 15, 45, menos 2, 43. Tá? Agora vamos ver esse exercício aqui, ó. Diego abasteceu sua moto com 5 litros de gasolina. Pagou no total R$ 19,25. Quantos reais em cada litro Quantos reais ele pagou em cada litro? Desculpa, pessoal. Bom, você vai fazer o seguinte, pegar esses R$ 19,25 e dividir por 5, você vai ter o valor de cada litro aí, tá? Quantos reais ele pagou em cada litro? R$ 3,85. Gasolina barata, hein? Escreva uma expressão algébrica para indicar a quantidade a ser paga, nesse mesmo posto, se um veículo for abastecido por N litros. A situação do posto que eu estou falando é o valor do preço da gasolina. O preço da gasolina é R$ 3,85 vezes N. N vai ser, no caso aqui, a quantidade de litros. Se chegar alguém e colocar 10 litros, então é 10 vezes 3,85. Aqui tem uns exercícios na C bem interessante. Quantos reais uma pessoa deverá pagar se seu veículo for abastecido nesse posto com 9 litros? Então, você vai pegar R$ 3,85 e multiplicar por 9. Vai pegar 14 litros e multiplicar 14 e multiplicar por R$ 3,85. Então você vai saber aí o valor dos litros a ser pago aí. Prosseguindo um pouco mais para frente aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos falar de fórmulas, tá? A matemática, ela tem algumas áreas que vai estudar, que vai formular. A gente fala que é modelagem matemática, que é algumas situações que são previsíveis, que você consegue prever através de cálculo. Uma cultura, por exemplo, de desenvolvimento, de crescimento de bactérias, você consegue resolver por cálculo. Por exemplo, alguns cálculos de física, tá? Você consegue trazer para esses modelos matemáticos, entendeu? Então, há algumas particularidades, alguma área da matemática que estuda isso, sim, é a área que a gente chama de modelagem matemática, na qual algumas situações, tá, ele vai trazer para você matematicamente. Eu vou escrever matematicamente isso, então isso eu chamo de fórmula. Bom, o exercício que é tocado aqui é um exercício que vai falar do crescimento de meninos e meninas, tá? Utilizando a fórmula, podemos estimular a altura de um indivíduo cujo pai e a mãe, olha só, vai depender muito do pai e a mãe. O pai tem 1,75 m de altura, a mãe tem 1,68 m. Para isso, substituímos as letras P e M nas fórmulas pelos valores correspondentes. Então, aqui, para os meninos, o P, eu vou colocar o valor do pai, o valor da mãe, mais 13 centímetros, em média. Então, ele colocando aí 1,75 m ou 175 centímetros, que é 1,75 m, mais 168 centímetros, que é 1,68 m, mais 13 centímetros, somado, dividido por 2, vai dar 1,78 m. As meninas, tem o P do pai aqui, é 1,75 m do pai, mais 1,68 m da mãe. Aqui é menos 13, você vai tirar 13 centímetros. Então, vai dar uma média aí, nesse caso aqui, 1,65 m de altura, ou 165 centímetros, tá? Isso é do indivíduo adulto já, pessoal.
certo? Isso aqui foi um estudo feito por uma universidade, por pesquisa e por pesquisadores, para informar aí o tamanho da pessoa. Então, estipulou-se uma fórmula matemática que chegasse a esses resultados, depois de muita pesquisa. Continuando aqui, vamos falar de equação. A diferença, nós falamos uma coisa que você tem que estar na ideia, é que equação e expressão têm duas coisas diferentes. Por exemplo, a palavra expressão vem de expressar, exprimir algum pensamento. Então, uma expressão matemática é quando você tem o pensamento em quê? Em um número. Você resolve toda aquela expressão, mas o que é aquilo ali? É o pensamento em um número, é expressar a ideia daquilo. É escrever um número de forma diferente. Equação não. Equação a ideia de equação é uma ideia de balança. Porque a diferença de uma expressão para uma equação vai ser só esse sinalzinho de igual aqui, ó. Eu tenho aqui 2x mais 9 igual a 81. Na qual eu posso fazer o seguinte. O x aqui está sendo multiplicado por 2 mais 9, todo mundo é igual a 81. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós podemos fazer aquela velha jogada que a professora já até falou com você. O que tem letra por um lado e o que não tem letra por outro. O que você vai fazer aqui para resolver isso? Todo mundo que não tiver letra, eu ponho para o outro lado e inverto a operação. Aqui. Um outro exemplo muito legal é quando eu divido aqui, ó, por 2 os dois lados. Tudo que acontecer de um lado da minha equação tem que acontecer teoricamente do outro lado. Vamos resumindo aqui. Olha só. 2x mais 9. Eu tenho o primeiro membro que vai estar sempre aqui à minha esquerda e o segundo membro que vai estar à direita. Então, a palavra equação ela é dividida, ela é separada aqui, os dois membros, por um sinal de igual. Tudo que acontece de um lado, acontece de um outro. Se eu tirar esse 2 daqui, do lugar do x aqui, eu tenho que tirar do outro lado também. Como que eu vou fazer? Esse 9 aqui, mais 9, ele vai para o outro lado. Toda vez que ele passar para o outro lado aqui, esse mais aqui vai ficar menos. Então, ele vai mudar a operação. Ficará um sinal de menos. Então, 2x mais 9 é igual a 81. Então, 2x mais 9 é igual a 81. 2x é igual a 81 menos 9. Olha só, 2x igual a 81 menos 9. Tá? 2x igual a 81 menos 9. 81 menos 9 vai dar 72. Tá? Então, 2x igual a 72. 2x vai ser igual a 72. X será igual a 72. O 2 está multiplicando de um lado aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 72 dividido, porque vai ter que inverter a operação, dividido por 2. 72 dividido por 2 será igual a 36. Tudo que acontece de um lado terá que acontecer do outro. Se ele está multiplicando de um lado, ele vai dividindo para o outro. É o que acontece aqui. O 2, no primeiro momento, ele está multiplicando aqui. Ó. O 36 está sendo multiplicado por 2 e acrescentado 9. Qual que é a operação inversa? Será dividido por 2 e subtraído de 9. O 72 vou subtrair 9 e dividir por 2. Que vai o que eu vou chegar aqui nos meus 36. Tá bom, pessoal? Espero que fiquem, gostem. E daqui a pouquinho nós estaremos indo para alguns exercícios. Vou dar mais alguns exemplos agora aqui, antes da gente tentar encerrar esse assunto, para começar os exercícios, para a gente começar a fazer os exercícios e começar a discutir. Haverá vídeos aí de discussão sobre isso. Tá? Nós vamos fazer aqui alguns outros exercícios aqui, ó. Eu vou substituir aqui, nessa equação aqui, eu tenho aqui, ó, 2x mais 5 é igual a 13. Eu vou por tentativa aqui, substituindo o valor da incógnita x. Olha só, se eu colocar aqui, ó, 1, 2x, o 2 está multiplicando esse x. Se for 1, 2 vezes 1 mais 5, 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. 7 é diferente, então essa sentença aqui é falsa. Se eu colocar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 5, 9. Também essa sentença é falsa. Então eu vou colocar 3. 2 vezes 3
6 mais 5, 11. Essa sentença será falsa. Colocando 4, 2 vezes 4, 8 mais 5, 13. Opa, sentença verdadeira. Ou o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 2x mais 5, vou isolar aí o x. A brincadeira é isolar o x. Eu vou passar esse mais 5 para o outro lado. Olha só. 2x mais 5, 5 vai para o outro lado com a operação inversa. Se ele está somando desse lado, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, 2x é igual a 13 menos 5. 13 menos 5 vai dar 8. Então, 2x igual a 8. 2x será igual a 8. E aí, x será 8 dividido por 2, que será 4. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula e vai ter alguns exercícios para a gente começar a desenvolver esse pensamento. Logo voltaremos com mais alguns exercícios e mais algumas videoaulas. Por enquanto aí é só.